Amigos, estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, 7 horas, 3 minutos e meio. Internacional joga 7h30, uma partida muito importante contra o Atlético Mineiro. Pode ser a partida de ficar no G4. Basta que o Inter ganhe do Atlético e o São Paulo amanhã perca para o Vasco. O Inter já será G4. E o Grêmio, se ganhar do Flamengo, aquele sonho maior de ser vice-campeão brasileiro, permanecerá vivo. O Grêmio ficará com 65. No caso do Internacional, se o Inter ganhar, ficará com 68. E o Flamengo vai estacionar em 66. Ou seja, o Grêmio pode sim ainda crescer na tabela de classificação. Hoje, para ser bem claro, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio estão no G4. Estou falando para se consolidar até a última rodada, que será a 38ª rodada. O Internacional, depois de hoje, e aí que ontem eu disse que iria falar um absurdo e repetir hoje na Rádio Grenal, os absurdos também, né, Sérgio Vasques, Sérgio Schiller, Jacques, misturei o sufixo. Não tem nenhum problema, Sérgio. Sérgio Schiller, Jacques, Maurício, os absurdos existem para serem ditos. Se há um dos jogos, os 3 que o Inter tem para empatar, é hoje. Só que daí é o seguinte, pela coincidência do jogo do Botafogo, é aí o absurdo de eu dizer isso aí, né? Então, porque depois tem Fluminense reserva e o Paraná está bem, encarou o América, encarou o Palmeiras, mas o Paraná é um jogo para ganhar. O Grêmio ainda tem pela frente, hoje, o Flamengo, tem o Vitória na Bahia e tem o Corinthians aqui. O São Paulo tem pela frente, amanhã o Vasco da Gama no Rio, depois o Sport em São Paulo e ainda encerra jogando contra o Chapecoense em Chapecó. Não gosto de confiar na cabeça, não é fácil. E o Palmeiras terá que empatar 3 e o Inter ganhar 3 para o Inter se tornar tetracampeão brasileiro depois de 39 anos. O Palmeiras tem que empatar com o glorioso América Mineiro, hoje em casa, às 9h45 da noite. Tem que empatar fora de casa contra o glorioso Vasco da Gama e depois empatar contra o não menos glorioso Vitória em São Paulo. Então essa é a sequência dos 5 que estão na frente, do Internacional, do Grêmio, do Flamengo. O Flamengo, não destaquei a sequência do Flamengo. O Flamengo joga hoje contra o Grêmio, depois o Flamengo tem, Maurício, está com a tabela na mão aí? Senão vou puxar pela memória. Mas no celular é fácil. Final de semana joga com o Cruzeiro no Mineirão. Eu não gosto do Cruzeiro, sabe por quê? Eu descartei o Cruzeiro está fora da competição. O Cruzeiro não adianta contar com nada. Então eu pego os que estão caindo e os que estão chegando. E na última rodada o Atlético Paranaense. Também é outro. Em casa. O Atlético, a briga dele é com o Atlético. Sim. Se o Atlético perder hoje para o Internacional e o Atlético Paranaense ganhar o seu jogo, que é em casa hoje, o Atlético Paranaense fica igualado. Atlético Paranaense hoje é com o Corinthians. Isso aí. Tá aqui, ó. Tô com a tabela na mão, não sei, mas é que eu prefiro por aqui, na Fuca. Fuca é legal. Confia mais na memória. É isso aí. Então, olha aqui, ó. Essa é a situação. A tabela do Flamengo ainda é tranquila, porque joga em casa com o Grêmio, joga com o Cruzeiro, que não quer mais nada. Né? E na finaleira, o Corinthians? último jogo Não, o Corinthians é o Grêmio. Flamengo? Bom, o Flamengo é Grêmio... Atlético Paranaense. Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Essa é a sequência do Flamengo. Então, 2 jogos em casa, só com o Cruzeiro que é fora. Mas dá pra encarar. Se o Grêmio ganhar o jogo, dá. Serginho. Boa noite aos telespectadores, ao Jacques. Papa título. Eu acho que o que mais ganhou títulos no ano em quantidade e até em qualidade. Qualidade também, né? Por causa ganhou em todas as divisões. É verdade. Ao REC, ao Maurício, boa noite aos telespectadores. Eu acho que a tabela mais complicada aí é do Grêmio. É do Grêmio, é difícil? Acho que a mais difícil é a do Grêmio. Porque pega... tem jogos... tem um jogo fora contra o Vitória lá, que tá lutando. Tá na degola, né? Tomara que bote na degola mesmo, que o Grêmio consiga botar uma pá de cal, mas é complicado. Acho que é uma tabela complicada. E depende muito de hoje. Acho que hoje um empate... O problema é que o São Paulo joga amanhã, né? Porque se o jogo fosse junto, alguma coisa, dá pra... Eu cheguei a dizer ontem à noite, fazer, né? Por que não botaram
jogo do São Paulo. Pode mexer na tabela. Bota as 9h45. Eu não sei se o problema não pode ser que seja policiamento no Rio de Janeiro. Bom, policiamento no Rio de Janeiro é problema sempre, né? Mas ficaria com 2 eventos no mesmo horário. E eu acho que o Maracanã e o São Januário, que eu me lembro, e acho que o jogo é São Januário, né? São Januário, jogo de público. Aí são perto, né? E os dois estádios são mais ou menos perto. Então, é uma coisa que eu acho que talvez, do ponto de vista de segurança, de logística, possa ser complicado. O Romildo não me respondeu, mandei uma pergunta para ele hoje cedo. O que tu perguntou para ele? Renato, fica. Uma pergunta light. Leve. Uma pergunta fácil de responder. Se ele não sabe, ele não vai te responder. Depende só do Romildo, né? A resposta. Não envolve ninguém, não envolve nada, só... Não envolve o Flamengo, não envolve o Gauchinho, não envolve ninguém. Sabe por quê? Eu conhecendo o presidente Romildo, Jacques, eu apregoava que veio me oferecer 10% de aumento, que é um pouco acima da inflação. Estamos conversados, já é o maior salário do Brasil. 730 vai para 810, mais ou menos. E aí, hoje eu estava até dizendo, o Jeremias Werneck, mas vai ter as passagens. Quando viajar para o Rio, o Grêmio paga o hotel. Mas isso é chinelagem. Não, isso não. Mas que alguém ganha 800 mil, está preocupado com passagem? O Renato mora num hotel aqui, que eu não sei se é o Grêmio ou não que paga, mas não faz diferença. Nada. Eu ouvi ele dando uma entrevista esses tempos, eu ouvi ele esses tempos falando que estava negociando com o gerente do hotel, com os proprietários do hotel, a construção de uma quadra de futebol ali. E vou dizer, eu conheço ali o hotel, tem espaço para isso tranquilamente. Se quisesse fazer um... Devilha ali? Tem área para fazer isso aí tranquilamente, nos fundos, ali perto da piscina, pode fazer mais para os fundos. E tem que fazer. Hotel 5 estrelas. No Lagueto. Só esse comercial que nós estamos fazendo aqui já ajuda. Já está valendo. No Lagueto, que é o hotel do Grêmio ali perto do Demai, da Doutor Vale, lá não tem espaço. Mas ele não mora lá, né? Não, ele não mora lá. Não, mas se fosse lá, se ele tivesse que mudar para o hotel do Grêmio... O Renato manda tanto que ele disse assim, não, eu para lá não vou. Sabe o que eu acho, Reg? Assim, mas, a casa dele é lá... As pessoas estão falando a questão do dinheiro, né? Eu vinha para cá, vinha ouvindo rádio, vinha zapeando, e aí o Claudião Duarte estava comentando na Bandeirantes, estavam discutindo, falando sobre... acho que não é dinheiro o problema da renovação do Renato. Eu acho que é mais a questão de como vai funcionar. Como vai ser o grupo, qual é o grupo que vai ser montado para mim, como vai funcionar as estruturas. Olha, eu vou poder... é uma questão de política, de administração do futebol. Eu vou poder ter uma vou poder interferir ou ter uma gerência sobre o departamento, sei lá, de nutrição. Olha, não, tu não vai mais conversar com o departamento médico. Eu acho que passa por aí um pouco a questão da renovação, porque eram valores, sinceramente, valores de dinheiro. Não, mas o Renato, se mandar ele se meter menos, aí mesmo porque ele não fica. Tem que atender tudo o que ele pedir. Mas o que podem fazer também é o seguinte, faz uma combinação. Olha, ele vai ter... E eu não vejo isso como uma questão errada. Acho que a responsabilidade final, está aqui o Jacques, que é técnico. Não é tu vai decidir ou não, mas tu vai poder conversar também. E acho que o técnico... Vai ser ouvido. Vai ser bem ouvido, né? Tu tem um papel importante, né? Eu sempre conto uma história do Frederico Arnaldo Balvê com o Enio Andrade. 1979. O Enio Andrade chega pro Balvê e diz, não vou botar o Valdomiro. Porque naquela época tinha que falar com os dirigentes. Né? Sim. Aí o seu Enio, do alto de toda sabedoria, competência e bagagem, em 79 ainda não tinha muito. Tinha sido campeão em 75 com o Grêmio, né, do Campeonato Gaúcho. Não tinha vindo pro Grêmio. Tinha vindo pro Grêmio e não tinha sido campeão. Não tinha sido campeão ainda. Não. 79 ele se tornaria campeão brasileiro, depois 81 ganharia no Grêmio. Isso. Bom, e depois no Curitiba ainda. Já tinha conceito o seu Enio. Chegou e disse pro Balvê, eu não vou botar o Valdomiro, porque nós vamos perder o Valdomiro pro restante do campeonato. E o Balvê disse assim, tu vai botar o Valdomiro, porque senão não tem restante de campeonato. Ele botou lá contra o Cruzeiro, baleado, o Valdomiro fez gol e foi até onde aguentou. Entendeu? Então, essa história que tu estava falando. Conversar, tem que conversar. Não, tem que conversar, tem que conversar. Acho que tem ele argumentou, e não era nem médico envolvido. Sim. Então, essa história, cada um na sua área, o médico é que sabe. Às vezes os médicos são pipoqueiros. Mas tu vê, com quem é que ele conversou? Com quem? Balvê. Não, que era o vice-presidente. É óbvio que tem uma situação de hierarquia, né? Acho que a coisa... O Renato disse uma coisa boa sempre, para desmistificar, e diz publicamente. Tem hierarquia aqui. Eu respeito a hierarquia. É que a gente não acredita.
Não, ele tem uma ligação. E conversa tanto com o Duda, acho que com o Duda quanto com o Guerra e também com o presidente, né? Ele tem um contato direto com o presidente. Jacques, fala sobre essas ingresilhas todas e sobre o sucesso do ano, né? Sim. Agora já dá para fazer um levantamento, porque o São José agora terminou, né? Boa noite. Tá de férias, o Jacques? Tá leve? Tô leve. Já estava marcando almoço com o Roger amanhã. 2 campeões da América. Oh. Né? Tá de férias, mas já pensando no gauchão também, né? Porque não tem tanto tempo assim, né? É verdade. Boa noite, Rec. Boa noite aos telespectadores, Serginho, Maurício, a todos. Serginho não é da tua época. Serginho. Eu era como repórter na época. Depois, eu entrei no Grêmio em 98. Eu ia lá... 98 já tinha saído, né? Já tinha saído, sim. Mas essa questão, Rec, eu sempre analisando de fora, né? Assim como a gente tem conversado aqui. Em outra proporção, tem acontecido um pouco comigo essa questão agora, né? Então, assim como provavelmente está acontecendo com o Renato, a questão de sondagens, situações, tem acontecido com a gente ali também no São José. Então, tem muitas coisas a ser consideradas nessa forma, né? Primeiro, o Renato tem uma relação que eu vejo de fora excepcional com a presidência, com o presidente Romildo, com a diretoria. É um ídolo da torcida, o maior ídolo da história do clube. Então, tudo isso é pesado no momento de uma renovação de contrato, né? E a gente fala muito, assim, eu ouço muito, né, o interesse do Flamengo, o interesse de outros times, o interesse dele próprio de voltar para o Rio de Janeiro. É grana, não é grana? Tem uma série de situações envolvidas. E isso que vocês acabaram de comentar agora é muito importante. É muito importante. Qual é a liberdade, qual é a autonomia que ele vai ter em outro clube? Talvez, provavelmente para ele, isso seja muito importante. Principalmente no nível que ele alcançou, onde talvez se recebeu propostas são muito altas, tanto do Grêmio de renovação, como de qualquer outro clube. Mas o que vai preponderar no caso aí, eu acredito que também a autonomia de trabalho, de comissão técnica, de envolvimento com todo o staff do clube, de todas acho as que escolha de contratações. O Grêmio não negaria a autonomia que o Renato já tem em um ano eleitoral. Mas não é isso, Maurício. Daqui a pouco também é formação de grupo. Vem cá, tá, tudo bem. Daqui a pouco, pode assim, reduz pela metade o meu salário. Mas essa redução no meu salário vai representar o quê do investimento que eu quero ter no meu elenco? Entende? Pode representar a contratação de tanto, porque ele tem que poder ver isso. E a autonomia no clube, Sérgio, claro. Aqui ele já tem. Sim. O que vai pesar, se vier outra proposta, como será no próximo clube? Será que teria o mesmo? O Renato quer ser técnico da seleção, sabe que o Tite não está bem, Mas aí, então, vamos combinar o seguinte. Não tá bem. Tu acha que ele ir para um clube, que ele pode fazer, tudo bem, acho que o Renato é um vitorioso, mas ele ir para um clube, uma faca como o de dois Flamengo, gumes. daqui a pouco vai fazer uma aposta, porque daqui a pouco começa lá, ele não vai ter a estrutura, as ferramentas que ele dispõe no Grêmio para poder fazer um bom trabalho. Tu imagina se ele consegue fazer uma campanha. E tem elenco, o Grêmio continua tendo grupo. Daqui a pouco não tem como um Palmeiras, não tem recursos, mas tem um grupo bom para conquistar uma outra Copa do Brasil, de repente belisca um Campeonato Brasileiro ano que vem, vai estar numa Libertadores, consegue uma conquista. Ele está a um passo da seleção brasileira, mesmo estando no Grêmio. Mas aí, Serginho... Os técnicos gaúchos todos foram. Não, até o Dunga foi. Os últimos, vamos combinar o seguinte, aí, só o Parreira furou a fila nesses últimos anos aí. Né? Mas, Serginho, tem outro fato que tem que ser considerado nesse caminho. A Copa América, que certamente será um balizador para o Tite, é no meio do ano. Sim. Até a realização da Copa América, só se decidiu o Campeonato Gaúcho. Nenhuma outra final é antes da Copa América. Porque a Copa do Brasil é em setembro, a Libertadores é em novembro e o Campeonato Brasileiro é em dezembro. Mas não é a conquista. Então não é um título que vai dar a ele. Não é um título, mas boa campanha. Mas daqui a pouco a gente sabe como funcionam os bastidores do futebol. Mas o andar da carruagem mostra igual o trabalho. Mas é mais fácil chegar na seleção, estando no Rio de Janeiro, do lado da Globo, atendendo toda semana o pedido do Galvão Bueno do que em Porto Alegre. Eu acho que já foi. O pedido do Galvão Bueno, eles atendem sempre o pedido.
Eu acho que já foi assim. É mais fácil tu atender lá do Rio de Janeiro, que os caras fazem link ao vivo todo dia do teu CT. Mas faz o link daqui. Hoje em dia faz o link daqui ou vai... Eu acho, sinceramente... Mas é que o link daqui eles fazem uma vez por semana. O link do Flamengo Maurício, eles fazem todo eu concordo contigo. Só que assim, aí ele vai. E aí a campanha começa a ser desastrosa no primeiro semestre. Acabou. Mas é que nada garante também que a campanha dele aqui não possa ser desastrosa. Aqui eu acho que é... Não, garantia nós não temos como garantir nada. Nós temos que poder tentar avaliar as coisas com, assim, com possibilidades. Aqui ele tem alguns problemas para montar elenco também. Tem, mas aqui ele conhece muito mais. Está aqui o Jacques, que não vai me deixar mentir sozinho, pelo menos. Né, Jacques? Não, mas assim, mentir sozinho. Aonde tu conhece, assim, ó, aqui ele está ambientado. Tu tem que sair e ir para um lugar onde tu não sabe o que tu vai encontrar pela frente, é mais difícil, não é impossível. É óbvio que ele pode fazer um grande trabalho. Eu acho que o Renato ainda vai para G6 ou G4. G6 é um moedor de técnico, que pode se dar bem, não fez mais do que obrigação. Na Libertadores? Se der mal, pau no técnico. Tu acha que ele vai esperar isso para definir? Histórico. Tu acha que ele vai esperar um pouco para definir? Vai esperar o que puder. Tu imagina ele pegar o Flamengo no G6 e cair. Por que eu não fiquei no Grêmio? Pega o Grêmio no G6, por que eu não fui pro Flamengo? Tá louco? Mas chega em fevereiro, vem um mas drama. Se os dois estão no G4, o que tu acha que ele escolhe o quê? Aí pode escolher o Grêmio. Aí entra todos os fatores que vocês arrolaram aqui. Tu Autonomia. Esse negócio de morar em casa, não morar em casa. Se ele faz um acordo diferente, ó, eu quero 2 finais de semana, um final de semana por mês. Não, isso não existe, né, Rec? Não. Num clube do tamanho do Grêmio, isso não existe. Mas um acordo, o Minelli ia molhar a minhoca lá em Valinhos. Cada vez que estava de folga, Minelli ia pescar. Não, me dá segunda-feira. Isso é segunda-feira, pode ser, mas não final de semana não existe. Não existe final de semana. Se final de semana seja domingo e segunda. Tá bom, não, mas quando isso, puder, isso, sábado. Bom. Não, isso quando o jogo for no sábado, tá dizendo? Não vai faltar nenhum jogo, é isso. É isso. Ah, não, faltar jogo não. Não, então tá. Mas isso quando o jogo seja uma vez a cada 2 isso meses. Já dá. Mas quando o jogo é sábado, isso aí eles já fazem natural. Isso não tem nenhum problema. Isso eu acho que não é nenhum. Eu acho que nem hoje acho que é um problema. Quando acho que já acontece isso normalmente. E acho que pode ir toda semana, se quiser. Rio de Janeiro é 1 hora e pouco de viagem. Tá, mas é um saco, Rec. Para. É 1 hora e pouco de viagem dentro do avião, né, Se cara? ele tivesse filho pequeno, neto, ainda vai lá. Eu moro muito mais nos veículos de comunicação do que em casa. Há 34 anos. Rec, é um saco. Assim como o Renato é por opção, porque por dinheiro... Vou falar. Vai tomar cartão, hein? Vou falar contra mim. Contra assim, o meu desejo. O que ele está fazendo aqui, meu? Para. Shopping todo dia. Futebol na beira da praia. No Leblon. Aqui não tem shopping. Aqui não tem Padre Chagas, não tem Cidade Baixa. Não, mas ele não, aqui ele não consegue sair. Ele não tem vida aqui? Ele não tem vida aqui. Eu nunca falei isso aí. Ele não consegue sair, mas é verdade. Eu nunca falei isso aí. Isso aí tu não viu da minha boca. Bom, mas eu vou Até porque eu costumo raciocinar um pouquinho mais. A minha, então vou dizer, da minha não é viadagem que eu estou dizendo, não, acho que não é nenhum, ele não tem vida. Tu acha que se ele comprar um sítio aí fora, botar o que ele quiser no sítio... Isso é uma outra situação. Isso é uma outra situação. Que eu tô dizendo, ele não tem a liberdade ele não tem o que ele não quer ter. Se ele quiser ter uma casa de campo, bem se ele quiser ir tomar com 8 seguranças e cheio de queridas, ele ia ter também. Mas não é, não é isso. Mas não mede os outros por ti, tio. Eu tô dizendo, o cara pode muito bem querer sentar e tomar um chopp lá no barranco, por exemplo. O Abelão tinha vida. Ia lá e dava 6 mas não dá pra tu comparar tu não pode comparar o Renato com o Abelão. Tu acha que o Renato ia conseguir dar 2 garfadas no barranco? Sem vir, tira uma foto, tira uma foto. Ele consegue 3 vezes na semana na Piato Belo sem ter problema nenhum. O Fernandão teve vida aqui? Paulo Roberto Falcão mora onde? No outro planeta? Para aí. Mas assim, eu acho que são... Não, é que é muita conversa. São outras grandezas e assim, além do que é o seguinte, o Renato, o Falcão, por exemplo, não tá na ativa. Tá? E o Falcão tem as mesmas dificuldades para em qualquer jogo. Se ele coçar o nariz, os caras vão dizer, tá tirando tatu. Não, até pode ser. Se coçar um pouco mais o braço, vão dizer que tá com sarna. Mas eu acho que o assédio ao Falcão, é grande. Mas o Renato, o assédio ao Renato é muito grande. O Renato é muito ídolo. Mas aí, Serginho, o Renato... Não, concordo que é um pouco mais. Mas não é tudo isso aí. Tá, mas... O Renato é o maior ídolo da história do futebol do Rio Grande do Sul. Uma frase forte essa, hein? É o maior ídolo da história do futebol do Rio Grande do Sul. Entre Grêmio e Inter.
Não tem atleta, técnico, dirigente que seja maior ídolo do que O ele. acumulado da obra é o Renato. É. Agora, Tá, mas Rec, aí tem um outro lado. Ele não vai ser super, hiper, mega assediado no Rio de Janeiro sendo técnico do Mengão? Gente, lá é diferente. Mas vai ser igual, lá, né? lá é indiada, de certo? O que é? Os japoneses moram no Rio de Janeiro? Não, Não, eu, se eu fosse, concordo. eu de verdade, se eu fosse ele, eu não ficava nem Grêmio, nem Flamengo, nem nada. Eu largava a vida de técnico e vou aproveitar minha vida lá. Guardiola tem que andar de peruca lá na Inglaterra? Ah, mas o técnico do River anda de bonezinho aí pra se esconder. Escondido. né? Não anda porque é vigarista. Senhor. Não podia estar lá, deu um migué, né? Infringiu as normas, devia ter pego 1 ano de suspensão. É que essa fajuta dessa sul-americana levou livre. Agora, o Renato, se quiser uma casa de campo, aquelas que ele foi olhar lá na... Tá, mas Rec, a Aí disse que questão ele não foi é olhar e campo disse ou que não campo. a família já queria tirar foto. Até qual é o problema? Caiu algum pedaço? Não, mas todo dia querendo tirar foto o dia inteiro, Rec. Isso é uma... Um carro blindado, um motorista... Tu acha que isso é particular. vida? O cara, tu tá querendo o cara Ah, é? cheio de segurança com um carro. Isso não é vida, o cara é um prisioneiro. É a Não, vida não. que eu sonhei que tu sonhou. Não, eu não. Não pode ser presidente da Não. República. Carrinho blindado. Não. Sai de casa em horários diferentes, porque pode chegar às 3 da manhã, pode chegar no outro dia às 9 da noite. Não vai ficar tão visado. Tem condomínios aí que... né? Tá, mas se ele quiser ir numa festa em Porto Alegre, ele consegue? Consegue? Né? Não é problema. Tu Uma quando área vai... VIP, tu tem uma quando- área VIP, tem boate que os caras vão, ninguém entra. Mas nem com bomba atômica. O camarote aquele... Tem, eu não sei. Tu tem camarote? Como é que é essa história? Fale mais sobre isso. Vocês sabem tudo, vocês estão se fazendo de ladinho. Olha aqui, ó. Tá bem, é difícil. Se fosse impossível, não estaria aqui há 3 anos. Não, com certeza. Sem dúvida. E não, acho se que o fosse que vai tão pesar... ruim, não teria durado 1. Com certeza. E não iria e voltaria. Aliás, aqui ele tem o ombro amigo, é o contrário. Com certeza. Ele estava no Rio desempregado há 3 anos, jogando futebol, de saco cheio de jogar futebol. Bom, isso sim. Preocupado E o com estar Grêmio- desempregado, não, né? E o Grêmio foi lá buscar. Por que não foi o Flamengo lá? Agora eles querem. O Grêmio burilou, o Grêmio preparou, o Grêmio lhe deu de volta o nome. Isso aí me lembra muito a música do Teixeirinha para Mary Terezinha. Quando estava hospitalizado e o Ivan Trilha pegou a mulher dele. Aí ele fez uma música, sabe qual é a música? Te matei a fome e te dei o nome digno e honrado. O Grêmio não matou a fome dele. O pessoal de Vai. rádio tenta cantar, vou te dizer, olha, é uma coisa séria, né? Tio? Eu estou falando do conteúdo. Não é da É o cantoria. conteúdo. Então não foi, ele não matou a fome da Mary Terezinha, mas ele quis dizer. Quando tu Ajudou. precisou de mim, o ombro amigo estava aqui. Agora vai com o Ivan Trilha, eu estou aqui mesmo, entrevado nesse hospital. Aliás, a letra dizia isso. Fugiu de mim quando eu me encontrava aqui nesse hospital. Então é isso. Morreu já Ivan Trilha, né? Agora há pouco tempo. Que coisa. Mas se a gente pegar pelo outro lado, o ombro amigo, Não, o o Grêmio... lugar sem bom sombra de- é Porto Alegre. Ué, a gente pode fazer a leitura que quiser. Mas nas outras vezes que o Renato saiu do Grêmio também foi em situações em que todo mundo dizia não tem como imaginar que o Renato não vai renovar, e ele simplesmente não renovou e foi embora, né? Eram em situações bem parecidas com as de agora. Não, tá desenhadinha a situação. É tudo O filme igual. tá repetindo. Mas eu vou dizer, ele gosta de não ser notado, ele gosta de ter vida própria, mas ele gosta de uma manchete. As 3 vezes é a mesma situação. Todo mundo aposta. Vai ficar, vai sair, vai ficar, vai sair, vai ficar, vai sair. Só Mas é porque não, mas o Rec, assim, não, não, tem, e outra, não e tem uma agora, definição. ele não tem como definir. Se for G6, Grêmio, Flamengo. Eu acho Se que for G6 o Flamengo, é Grêmio. se o Grêmio termina em 5º lugar o Campeonato E já Brasileiro... foi. Não, o Grêmio abre os cofres e paga o dobro do que o Renato pediu. O Renato quer 1 milhão e 300, então tá aqui Mas 2.600 mas eu pra volto a ficar. te dizer, eu acho que dinheiro não... Não, é aí problema. não. Claro. Não, aí o Grêmio vai fazer a reformulação de novo. Não. Aí manda a velharada toda embora, vai começar mesmo na pré-Libertadores, já seja o que Deus quiser. Se tu tem fase de grupos, tu tem até março pra montar o time.
Aí, o que tu vai fazer em janeiro e fevereiro, se tu vai errar, se tu vai acertar, não tem problema. Agora, se tu tem pré-Libertadores, 31 de janeiro é decisão, é final de Copa do Mundo. Eu te dou um time sem montar ninguém. Marcelo Groi, Leonardo Gomes, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Não precisa contratar nem dispensar ninguém. Mas não vendeu ninguém também, né? Não, mas não tem problema. Só vou te dar o time titular. Michael ou Matheus Henrique. Se quiser ficar com o Cícero, que vai querer ficar, mas não precisa ser o Cícero, pode ser o Jean-Pierre, tá? Ramiro, Everton, Luan e André. Para enfrentar a primeira fase. Pode ser. Sobra, já está sobrando gente, tu vê? Sem renovar nada, sem mexer nos velhos. Mas aí não mexeu nos velhos. Já tem um baita time. Então, mas se vai mexer nos velhos, já não tem esse time. Como? Já não tem Cícero. Então bota o Michel. Mas aí tem Michel. Tu acabou de me ajudar. O Michael que teria assim, o de Michael velhos... Não, o Michael tem contrato. Não, mas ter contrato, ter contrato ou não ter contrato não muda. Não, muda. Muda. Acho que não vai renovar. Tem gente que não vai renovar. O contrato é funcionário do clube? É funcionário do clube. Se tem contrato por 1 ano e recebe uma proposta de 3 anos, vai correndo. Vai correndo se Todo jogador decidir, é né? assim. Só porque o Renato saiu, eles vão sair tudo correndo, então. Se o Renato vai pro Flamengo... Peraí, tu acha que o Grêmio é o quê? Um hospício? Rec, se o Renato for pro Flamengo e apresentar uma proposta com 2 anos e meio de contrato pro Maicon, tu acha que ele fica? E acho que o Grêmio nem deve segurar. E aí vou dizer, eu acho que o Grêmio nem deve segurar também. O Grêmio manda um bolinho de aniversário pro Renato e agradece. O Maicon também joga 3 partidas a cada semana. Mas já mudou a estrutura do time. O Maicon, ultimamente, ele é bom de entrevista. Inclusive para ferrar o próprio Renato. Passados 4, 5 dias depois do jogo, uma semana depois do jogo contra o River, ele disse: a nossa estratégia foi equivocada. Não sufocamos o adversário como deveríamos. Ele era o capitão e se arrastou em campo a ponto de ser substituído por outro lesionado. Que também ferrou o Renato. Que disse que estava sendo preparado para a decisão. A gente vê como não é tão simples. A gente simplifica quando quer simplificar e complica quando quer complicar. Jacques, o que tu acha? É contigo a bronca, Jacques. Não, é contigo. Do São José, as gurias também se agarram no Jacques, ele não consegue sair, ele tá ali. Eu vou fazer uma quadra pra mim lá. Vou pedir uma quadra pra mim. No nosso prédio lá? Lá atrás. Vou pedir uma quadrinha, vou botar uma areia lá, ver se... Mini futebol pra nós lá também, né? É, claro. Não, mas é interessante essa discussão e eu concordo, e ao mesmo tempo concordo e discordo de algumas situações, né? Vamos lá. Eu acho que a questão do... O REC está muito certo na questão da vida do Renato, né? Eu acho que o Renato tem a sua vida, tem os prós e tem os contras. E eu acho que essa questão de ele não poder ir, eu também penso assim como o REC. No momento que ele começa a ir, no primeiro, segundo mês vai ser uma novidade. A partir daí, vai ficar muito parecido com a gente. Né? Começa a ir no Iguatemi, começa a ir no Barranco, começa a ir Ok. Ele não vai lá na Morungava, ele pode ir até, onde o pessoal vai... Ele pode ir até nas queridas. Vai saltar ele pro ar, sabe? No momento vai ser novidade, com certeza. Ele é um ídolo incomparável. Ele é um ídolo incomparável. É uma figura, um personagem, uma estrela. É uma estrela. E por merecimento, né, Rec? Como jogador, como técnico, como tudo. Mas ele foi bem em tudo. Ele foi bem em tudo, venceu tudo, né, cara? É um ídolo... Que nem tu falou, Serginho, um ídolo maior do Rio Grande do Sul, talvez. Nas outras passagens ele não ganhou título e fez bom trabalho. Exatamente. Mas a partir do momento que ele comece a frequentar, né? Ele começa a não causar tanto... Não é mais novidade. Não é uma tanto novidade. furor, as pessoas não ficam... Então acho que o REC está um pouco certo nessa questão, né? Aí a voz da sabedoria. Então, eu tentei dizer, fiz um discurso de meia hora. Não conseguiu. Fiz uma saroca. Por isso é que tem comentarista. Isso. E ele é técnico, ele consegue passar o que ele está pensando. Ele tem o poder da síntese, ele consegue dar instruções em 3 minutos. Exatamente. Não é a questão. A questão é que também tem a questão... Eu acho, pelas informações que eu tenho, que o Renato é um pouco tímido. Na verdade, na vida particular dele, ele tem uma certa timidez, eu acho. Já me disseram. Então, ele talvez reage de um jeito exato, um pouco, não sente a vontade com... então... Quando era gurizão, isso era bom. Então a gente não sabe, né, Rec? Às vezes pode ter, né? Mas é um problema bom pro Renato, né? Exatamente. Ele não está escolhendo entre a Portuguesa de Lagoa Vermelha e o Grêmio.
Eu adoraria estar aliás, nessa situação. Até porque a Portuguesa de Lagoa Calma, Vermelha Jacques, tá calma em que alta, temos né? tempo ainda. Pô, quem de nós não gostaria de estar nessa situação, né? Porra. 800, Que é a 900. Portuguesa de Lagoa Não, o Portuguesa de Lagoa Vermelha está em alta. Ele não teria Claro. nem o que pensar nessa situação, né? Né, Serginho? Pá. Quem não? Pô, 800 aqui, 900 lá. Eu já ouvi falar hoje que o Grêmio teria Dá- oferecido hotel. 1.200. Da 200. bancada aqui, o único que acha pouco que o Renato ganha é o O Rec. apresentador que está na cadeira mais alta. Vai estar certo, né? Daí, E é o parâmetro é outro, merecimento, né? Até porque muito dinheiro atrapalha. O parâmetro, tá aí, Imagina. daí o cara que com Aí a o cara- experiência dele A podendo voz da falar. experiência. Aí o cara, eu sempre digo o seguinte, Eu, muito dinheiro, nunca me atrapalhou, até porque eu nunca tive muito dinheiro, então eu não passei por essa o cara olha atrapalhação. para uma mansão e diz assim, puxa vida, essa mansão deve ter umas 50 dependências. Tu vê o coitado do dono desse troço, ele deve ter umas 4 faxineiras, tem que ter jardineiro, tem que ter um cara para manutenção. Se tranca o sistema elétrico, ele não sai de casa. Né? Ô, Rec, Uma casa simples. Não Isso dá é tu problema, pensando isso, né? Isso Isso é- é tu pensando isso. Porque o dono dessa casa, com certeza, ele tem tudo isso, mas ele tem um cara que ele contratou, Que fica ele pensando paga tudo isso, que é pra pensar isso tudo e ele não se preocupar com isso. ô, Rec, e Vai dizer isso pro Filipão. Rec, e um cara que, uma empresa, que compra um clube, que nem o Paris Saint-Germain, e compra o Neymar. Se o Neymar já ganha milhões, imagina o cara que compra o Neymar, que compra o clube. O cara que paga o salário do Neymar. Já parou para pensar nisso? Pô, o Neymar é milionário, o PSG. E o cara que comprou o clube que comprou o Neymar. É muito dinheiro. Não, É imensurável. É. Né? ou o dirigente... Ou seja, nós somos chinelos. Ou se fosse o modelo brasileiro, imagine o dirigente amador, o presidente apaixonado, que tem que gerir um orçamento que suporta um salário como o do Neymar. Impressionante. Né? Tá, será que tem ainda um terceiro? E ainda tinha um terceiro que tinha Clube, tu diz? dinheiro para ela gastar. Será que tem um terceiro? Olha, Se se o aí terceiro é o São Paulo, né? Se o segundo acho que gauchinho tem 2 da Europa, mas eu um acho da que Arábia aqui, e eu vou outro- dizer, eu acho que aqui no Brasil não. Aqui no Brasil eu acho que é Grêmio e Flamengo. Para ele, vamos dizer assim, para ele decidir, né? Que poderiam mexer com ele. Aqui acho que ele ou treinaria o Grêmio ou o Flamengo. Não sei se pegaria um outro. Agora, para fora do país, aí pode ser grana. Porque aí é muito dinheiro. Serginho, como é a relação do Renato com o Ricardo Rocha? Acho que boa, jogaram juntos na seleção. Aí mais um clube. Esse está aberto. É. Agora, tu imagina a situação do Dorival Júnior. Acho que o Ricardo Rocha mora no Rio, né? Ei, não, mora em São Paulo. Está trabalhando em São Paulo. Bom, agora sim, mas... Mas É. deve ter residência no Rio Fix. Imagina a situação do Dorival Júnior. Tá bem, mais é um um. cara que está rico, é um cara que se assentou como técnico antes até do Renato. O cara está super bem, né? Só que ele é feio, ele pode sair na rua. Não é tão ídolo. Sabe que ele me lembra um pouco, eu ia dizer, antes de tu falar que era feio, ele me lembra um pouco a tua fisionomia, tio. Eu achei meio parecido contigo. Mas não tem a tua elegância, né? Isso... Todo narigudo é parecido. E normalmente talentoso. Ele não se veste na Via Condote, por isso que ele não É. é tão bem, pessoal. Não tem Exatamente. elegância, né? Mas imagina a situação desse homem hoje. Eu acho assim, deve estar preocupadíssimo, porque, por exemplo, se ele termina, se não renova o contrato com ele, sabe o que ele faz? Ele vai embora para Jurerê. É. Sim, vai morar em Jurerê lá, tá preocupado. Jurerê Internacional. Sim, Ah, claro. sim. Não, tradicional já me serve, mas ele é Jurerê Internacional. Então ele vai Jurerê acordar de Internacional manhã, parece Beverly ele Hills. vai olhar a beira da praia, Hein? sabe? Ele pode caminhar na rua. Jurerê Internacional parece a Beverly Hills. Eu estaria preocupadíssimo. Mas se ele Não brigar, tem né? cacife pra entrar lá, então não sei se parece ou não. Não, tem sim. É só pegar o carro. É só ir, é só passear, não precisa ficar. não Eu tem- faço isso. Não tem esse negócio de que enquanto chora, nós vendemos lenço. Não tem pedágio, O né? Rec, o Rec Não. chega de helicóptero já, né? Aí mentindo. Vai ficar com o nariz igual o meu. Olha aqui. Mas a situação do Renato, ela vai se definir Vai dependendo demorar dos resultados. mais 2 rodadas, tu acha? Mais 2 rodadas. Acho que o próprio Dorival, né? E se o Dorival brigar até o final? E se ganhar o título? Né? Acho que Não, mas tudo aí está em aberto. Se né? eu sou o Dorival, peço demissão. Por quê? Ele já sabia dessa situação? Não, o cara tem que ter um certo... já Mas quando ele foi contratado, tinham falado, porque Até o final do estavam ano. falando, tem um outro cara que também Abelão? já me disseram que estaria bem encaminhado lá com
com o Flamengo. Olha, As enquetes estão derrubando. não, uma enquete é uma coisa, mas o que eu ouvi falar é que ele, inclusive, tinha até jogador que ele já teria conversado para poder arrumar um... Não, ele deu entrevista falando do Henrique, do Dourado. Né? Sabe que tem uma situação que eu vivi bem, essa situação do Cuca no Internacional. Porque eu estava no aniversário. Telefone, Cuca. Aí para falar, né? Tava contrata, não contrata, contrata, descontrata, uma zona. Aliás, o Internacional é pródigo nisso. Mas aí, saio para falar, o que está acontecendo aí? Eu que te pergunto, eu saber, eu estou numa festa aqui. O que é? Qual é a última? Ué, acabaram de dizer que não vou mais. Então tu já estava contratado? Tava. Então vou te dizer o que te derrubou. As enquetes de rádio, inclusive uma que eu fiz. Deu rejeição de 91%. Preciso dizer a verdade mesmo, o cara é meu amigo, vou fazer o quê? Pelotinha conta uma entrevista que ele fez. O Cuca foi jogador e veio jogar no Inter. Diz que o Cuca chegou, foi recepcionado pela torcida, né, no aeroporto. Champanhe, tocaram champanhe nele aí. Pelotinha foi pro Beira-Rio para fazer a entrevista. Aí o Cuca chegando... 1991. Cuca chegando para entrevista, né? No Beira-Rio. E aí o Pelota, pô, e aí, Cuca, como é que é? Tá todo sujo aí? O que houve, né? Não, Pelotinho, isso aí foi a torcida deles que me tocou chamando. Aí não dá. Aí não tem como, né? Mas Aí o não era tem assim. como. Sabe que o Cuca, quando assumiu o Grêmio, Eu tava lá. aí perdeu um jogo meio estranho, então tu vai lembrar desse episódio. Terminou o jogo, já tinha combinado. Tinha combinado não, ele mandou um recado para nós, pediu que a gente descesse lá. Eu, Cláudio Roberto Pires Duarte, João Garcia. Na sala de conferências depois do jogo. Fechou a sala. Pediu, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem e o que é que eu faço? Aí nós falamos a frase do Mano Menezes, que o Filipão mandou pro Mano Menezes quando o Grêmio estava na segundona. Entrevistei o Filipão. E o Filipão lá de Portugal disse pro Mano Menezes, te fecha, mano. Nós falamos a mesma coisa, te fecha. Daquele se meter com o Marcelinho, não sei o que, te fecha. Depois vamos ver o que vai dar. Né? Faz uma retranca amiga e vai botando um de cada vez no seu lugar. Não adianta. Ali não tinha. Tinha a Tigresa, né? Não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer ali. Jaques, e o projeto do Zequinho? Bom, Rec, já iniciamos a preparação da pré-temporada 2019. Um calendário muito bom que a gente, por tamanho do clube, né? Gauchão, Copa do Brasil, Série C. E disputamos agora, acabamos de disputar a Copinha, a Copa Vianney Calais, com o projeto de subimos 13 meninos da Sub-20. Esses meninos, boa parte deles, alguns vão permanecer no grupo de 2019, outros vão ser emprestados para divisão de acesso, terceira divisão, para voltarem para a Série C. Então, o clube está num projeto, continua com os pés bem no chão, mas ao mesmo tempo trabalhando hoje e visando o amanhã, com esses jovens jogadores, que é um clube que investe na categoria de base, sempre investiu, tem bons jogadores. Está conseguindo vender jogadores do São José? Eu vendo esse ano não teve. Teve um jogador que deve ir para o Corinthians agora, depois da São Paulo, Sub-17, o Tylon. Muito bom jogador esse menino, artilheiro do Gauchão Sub-17. Esse jogador provavelmente vai ser vendido. É um talento esse menino. Já utilizei no time de cima na Copinha. Quer dizer que o que o Real Madrid fez com o Santos e com o Flamengo, o Corinthians vai fazer com o São José. Vai levar o jogador. De 17 anos. 17 anos. A diferença é que para a Europa o jogador não pode ir. Ele pode assinar, mas não pode ir. Aqui ele vai de fato. Ele pode ir. Como é dentro do país, ele vai de fato. Vai começar em dezembro já agora para a temporada? Para a temporada começamos dia 10 de dezembro. O ano passado começamos dia 20 de novembro. Mas em função de ter ido a Copinha até esse domingo, nós temos que dar algumas semanas de férias para o grupo de jogadores e nos apresentamos dia 10. Já temos... Esse é um bom período também de preparação. Bom período, 40 dias. Nós temos já 2 amistosos confirmados. Hoje nós confirmamos com o próprio Grêmio, no dia 12, o Caxias, no mesmo dia, um de manhã e outro à tarde, porque vai ser o último amistoso antes da estreia do Campeonato Gaúcho. Então eu quero... 12 de janeiro. 12 de janeiro. Então eu quero dar 90 minutos para todos os jogadores, né? Então eu coloco um time de manhã, outro time de tarde, porque é o último amistoso antes do início da competição. E aí, a partir do dia 20, já tem a competição difícil.
que nós temos envolvido a Copa do Brasil também. E nós temos 7 rodadas, quarta e domingo de cara, assim, né? Vai, então Começamos domingo, dia 20. Domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Né? E nesse sexto jogo é a Copa do Brasil, que ainda não sabemos o nosso adversário. E desses... E vai jogar estreia fora ou isso não está definido? Eu acho que em casa. Acho que em casa. Já com campo novo. Já com campo novo, né? Campo Já novo. na estreia do Gauchão, o campo? Já. Como foi tirado o sintético? Foi trocado por um mais O moderno. sintético do Atlético Paranaense, mais ou menos. Parecido, né? Parecido. Vai E aí- chegar a ter as certificações que tem? Tem, por isso foi feita a troca, né? Porque essa aí acabou, né? A do antigo acabou. É o mais moderno, mais novo. Está em fase de nivelamento do gramado. Não vai mais queimar os pés de ninguém, né? Espero que não. Não vai ter a borrachinha mais. Né? Não sei. Eu não me envolvi nessa compra. Pelo menos o do Atlético Paranaense, ele tem um percentual da grama que é grama natural. 30%, se não me engano, é grama natural. É uma mistura de grama natural com uma marca de É que o pessoal grama fica sintética. embarrado, né? Se a gente olhar no Atlético Paranaense... Sim, lá, o campo fica embarrado também. É uma grama sintética, mas que tem muitos aspectos da grama natural. E o Atlético tem se beneficiado disso, né? A campanha deles em casa é fenomenal, né? E fora nem tanto, né? Fora o Atlético Paranaense ganhou uma nesse campeonato Pois é, brasileiro mas e por uma quê? na Sul-Americana, eu acho. Por que isso? Eu perguntei ontem pro Paulo Porto aqui, perguntei pro Celso Rotti. Por que fora de casa os times iam uns gatinhos? Todos os times, que dentro de casa já sabem a maneira de jogar, já tem o torcedor, já tem o... Não, tu conhece, tu sabe, se tu olhar para o Conhece alambrado, tudo. se tu olhar para o refletor, tu sabe onde é que tu tá. Sabe que tu tem que tocar a bola para tal lugar. Tem... Tem Mas referência. sabem tanto hoje em dia tem uma porque confiança, não né? se treina mais. Não se treina mais no campo de jogo, Não, é muito não, raro. mas tu treina, joga, treina, né? treina. Mas tu joga. Além, Treina. tu treina assim, e além do que tu joga. É claro. Então se tu jogar... Ok. 19 vezes e uma em cada outro campo. Né? Não, é muito diferente. O nível de confiança do jogador é muito maior, né? Sim, Eu tô na minha tem casa. isso também, Eu tô na minha casa, tô no meu Acho que é torcedor. mais um aspecto psicológico. Também. até do que- Também. E fisiológico também, porque tem a questão assim, ó, não precisou viajar, sabe? Tu dormiu na tua cama Está no ou teu na, ambiente, na, na tua na cama que tu, né? Não é a comida de um hotel que tu vai uma vez por ano ou 3 vezes, ou dependendo, né? 3 ou 4 vezes ao ano que tu vai a São Paulo ou Rio. Então, é o teu ambiente, é isso, a tua sensação, né? A Isso verdade ajuda. é que a água é uma coisa cara hoje. E com essas secas aí, agora mesmo, para conservar um gramado. Não, e não é nem só isso, não é nem só a questão de água ou coisa, a grama mesmo, o tratamento. Pega uma peste. Nós somos, o Jacques é da época que pegamos aquela grama, o capim grama, Sim, a grama jardim. grande no Grêmio, grama de Olha a jardim no dificuldade Grêmio. do Grêmio na arena. Não, mas é porque é fechado, né, Rec? É fechado, Então não bate sol o não dia bate sol inteiro. nunca, então tem que ter. Mas mesmo sendo um estádio novo, Rec, olha o percentual de aproveitamento do Grêmio na arena. É absurdo, né? É absurdo. É absurdo, é muito alto. Quase 80%. Os clubes que jogam em casa, é isso que nós estamos falando. É o próprio ambiente, está acostumado a treinar, jogar, tem o torcedor, a própria arbitragem. Ela vem apitar em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo, no Beira-Rio, Inter e Corinthians. É diferente, porque tem 40 mil torcedores ali a favor de um time só. Muda, é uma série de questões que mudam. Né? Já em outros aspectos, tem gente que tem melhor aproveitamento fora de casa do que em casa. Né? Tem. Eu não- mas só pensa nisso, né? Tem que marcar os 3 pontos mas- dentro e fora de casa. Mas não estou falando em nada específico, estou falando assim, o cara sai para trabalhar, essas coisas todas. Rende muito mais fora do que em Sim, casa. tem um reconhecimento maior, entendeu? Essas coisas que eu quero dizer. Mas com o Revigorex é garantido os 3 pontos em Não, casa. o Rigorex é fantástico. Olha aqui, ó. Boa noite. REC, dou razão para a versão e possibilidade da imprensa. Porém, se alguém tem alguma propriedade para falar, pois vive o mesmo mundo é o professor Jacques, pois sabe os valores e fatores que o Renato está analisando. E tem outra coisa, meio caminho quando você já tem um time pronto ou com um conceito de futebol. Faz com que você tenha resultados mais rápidos do que montar um time que está iniciando do zero. ser meio Pergunta para o Jacques Augusto de Alvorada. Acho que a história do time o Jacques até abordou aqui. Né? A continuidade, né? Continuidade é muito importante. É isso que nós estamos falando do Renato, né? Já conhece o grupo. É uma série de questões que facilita muito, né? Agora, o Renato ele tem feito coisas boas, né? Mas as divisões de base têm dado uma sustentação.
tanto para o Renato quanto deu para o Roger e tal. Né? O Grêmio sempre tem 2, 3, 4 meninos bons. Né? E muito bons, né? E muito bons, né? Especialmente na meia cancha. Muito bons. O atacantes também, Pedro Rocha, Everton e tal. Muito bons. Né? Muitos jogadores bons. O Grêmio não revela é centroavante e zagueiro. Né? Muitos jogadores bons, né? Que surgiram esses últimos anos, né? E bons mesmo. Bons mesmo, com boas Mas, assim, vendas. tem que dar uma burilada, tem que dar uma... ele tem que crescer o Jean-Pierre. Se ele crescer mais, vai ser o Arthur, outro fenômeno. O Jean-Pierre surgiu agora, ele surgiu naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Até então a gente sabia de ouvir falar. Olha, Sabia o tem nome. Jean-Pierre que joga muita bola. Aí a gente olhou o jogo contra o Atlético Mineiro, meu Deus do céu, jogava de campo a campo, como diz o Tite, né? Box to box. De área a área. Esse é um jogador perfeito. Box to box é bom. né? Mas Rec, quando o jogador, termo em inglês, né? quando o jogador sobe da base pro profissional num clube do tamanho do Grêmio, às vezes ele acha que ele é maior do que ele já é. Por isso que em alguns momentos o jogador vai pra geladeira, fica um tempo novamente treinando com a base, é mais para acertar o extracampo do que o campo. Se os É o processo, né? se os empresários, alguns, 90%, não pensassem só na comissa, isso aí não teria esse problema. Bastava almoçar com o jogador 2 vezes por semana, 3, com a família. Aqui, ó, pra cá. Vocês estão no Grêmio. A camisa está aqui na tua mão para tu ser titular. Espera para ser marrento. Esse TT, com todo respeito, esse TT, porque não está começando, não é? Porque foi para a seleção treinar com o Tite. Foi pro sparring da seleção. Foi lá, mas teve a chance. É PP? TT. TT? TT. É Ah, craque. tem PP também. né? Não, Tem esse o TT, PP e o TT. Esse TT, a multa é 400 milhões. Pra ter uma ideia do que deve jogar. E joga mesmo, todo mundo fala a mesma coisa. Mas já andou sofrendo críticas e tal. Foi chamado pelo Tite, só que o empresário dele disse para ele, vai lá conversar com o Renato na concentração. Pedindo mais chances. Só para... Mas para aí, então o Jean-Pierre tem que fazer o quê? Botar um revólver na cabeça do Renato? O Matheus Henrique tem que fazer o quê? Largar uma bomba nos pés do Renato? Não, para aí. Para aí. O Ronaldinho teve que aguentar ficar na reserva do Itaqui, às vezes. E era um dos maiores E fenômenos. tá certo. E tava certo. Pois é, mas é um dos maiores fenômenos da história do futebol E não mundial. é desse, isso é folclore também. É um processo Mas difícil, em algum jogo ficou. Não era essa coisa rotineira, né? É um processo difícil, Rick. Eu passo por isso no São José. Aí, viu? Eu passo por isso, São José. Já te peitaram? É grande para ser peitado. Não, eu digo, o que o Maurício falou, muitas vezes o jogador tem uma qualidade muito grande, a gente sabe disso. Mas ele empolga e ele oscila muito. O jogador jovem oscila. É normal. Muito. É normal da É idade. natural isso. Então, muitas vezes, tu realmente tem que tirar ele, volta pro Júnior, fica ali, dá uma geladeira. às vezes contra gosto. Mas às vezes é bom ser Mas às vezes não precisa nem ser uma questão de dar uma geladeira. Às vezes tu pode até fazer, mas daqui a pouco tu chama e conversa, olha. A vida, mas isso às que é o vezes importante. a tentativa já foi feita. Já foi feita. Já foi né? feita. Então, você Mas a vai... do Anderson é a melhor de todas. O Anderson chegou pro Cláudio Duarte, ou pro Cuca, acho que foi pro Cuca, né? Com 2 celulares, disse assim, eu jogo mais que qualquer um desses aí. E era verdade. Mas a questão pouquinho às de vezes não folclore é o também. jogar ou não Mas jogar. era verdade. Não, que ele jogava assim. Às vezes a questão não é o jogar ou não jogar. Sim, a gente reduz a história, né? Eu já citei aqui no programa o Natan, que era uma das estrelas da base da seleção brasileira. Foi super bem em Sul-Americano, Sub-17 ou Sub-20. Ele chegou no Atlético Paranaense, quando ele subiu para o elenco principal, ele tinha 17 anos, então ele não tinha permissão para dirigir. E ele chegava no CT com uma BMW. Isso tá na cara que o jogador subiu a cabeça. Não é à toa que ele foi pro Chelsea, achando que ia arrebentar no futebol inglês e já voltou, né? É porque não dá, o jogador precisa às vezes passar por isso. Sim. Só que pela qualidade, nós da imprensa e a torcida batemos. Dizemos, não, é um absurdo eu deixar o Serginho fora do banco. Mas tem esse lado também que muitas vezes não chega do povo. Exatamente. E não dá para externar também. Né? Não dá. É, Não dá tem para coisa- jogar. Não pode na queimar raça, o né? jogador. Exatamente. Exatamente. Até porque é uma fase. Exatamente. Faz O parte do dando de processo. Até porque tu tá gerindo pessoas Faz ali. parte do processo, né? Um dos, para mim, acho que até o principal, o fundamental
função do técnico, né, do treinador. Do treinador é a gestão do grupo, é a gestão das pessoas. Né? E o jogador é jovem, né, Serginho? Claro. É um menino. Ele não sabe onde é que, o caminho que ele tem que ir direito ainda. Ele é um menino que não vive a sua adolescência a pleno, que não teve boa parte da sua infância, que ele está passando por um processo de formação. E, Rec, imagina, você chegar para um menino, um garoto de 16 anos, ó, teu salário agora é 10 mil reais por mês. Tu veio de uma favela. A tua mãe fazia. E hoje, mas assim, eu não critiquei o jogador aqui. Eu critiquei o empresário. Claro. Hoje tá assim. O Jacques, quando jogava, não era nem perto disso, né, Jacques? Não tinha nem empresário quase. Mas eu tô dizendo assim, de salário de categoria de base, era ajuda de custo que recebia e outro. E assim, e concentrava. Então, esse aqui, o teu final de semana era segunda-feira. Exato. Era domingo de noite, depois para poder sair alguma coisa. O Roger era titular do Grêmio na lateral esquerda, campeão da Libertadores, seleção brasileira, não tinha empresário, cara. É verdade. Já com 23 anos, 24 anos, não tinha empresário. Campeão da Libertadores, seleção brasileira. Hoje em dia o cara tem empresário com 13 anos. O Gilmar Veloso, o empresário do Roger? Não, assim, teve um... Teve no final, era? No final, no final. E o Léo também. Hoje é o Léo, né? Mas eu digo assim... Trabalhou muito tempo com ele. Eu quero dizer Mas quem fazia os contratos, acho que era a irmã do Roger, acho que. Sim. Era quem cuidava para ele da coisa. Mas não tinha uma coisa profissional. Sim, a referência que eu quis dar é que ele já tinha passado por seleção brasileira, campeão de Libertadores, e não, né? E hoje não, hoje com 13 anos o jogador tem... E aí o empresário dá uma orientação dessa que deu para o que tu falou, o que é, pro TT. Quando tu dissesse isso aqui, eu pensei que o cara tinha dito, vai lá, conversa com o Renato para saber como é que é ou alguma coisa. Não, era para ir lá peitar. Mas tá, vamos falar do lado bom, né? Para não dizer que... Né? Ele foi falar com o Roger, e o Roger passou orientações. Com o Renato ou com o Roger? Não, o TT foi falar com o Renato, o Michael também. Aí num outro aspecto. Para não contar o aspecto ruim de querer peitar técnico, ou dizer bobagem. Pedir oportunidade. Com o Michael, não. Foi pedir como é que devia agir, como é que devia se portar. Imagino eu que tenha sido. Sim. Ele falou na seleção que pegou orientação com o Roger. Então, com o Renato. Essa situação tem que ser bem colocada, porque senão parece que o cara quer pegar no pé. Sim, eu quero aproveitar. Eu conheço um pouco o Michael, né? Eu acho que o Michael é um excelente líder e um excelente capitão, na minha opinião. Ele é referência para todos os jovens que sobem para a categoria profissional do Grêmio. E ele realmente tem essa cabeça. Hoje ele deu uma entrevista em relação ao Jean-Pierre. Ele pediu para ir para o banco ele mesmo. Ele, no ano passado, ele se botou no banco? Não. E hoje... Isso é líder. Hoje eu escutei uma entrevista dele. Eu assisti e escutei uma entrevista dele. Porque a reportagem era do Jean-Pierre. E aí o Maico falou bem assim, ele veio conversar comigo, né? E eu expliquei para ele, eu orientei, não a maneira que ele deve jogar, mas a maneira que ele deve se comportar. Isso é uma atitude de líder. Mas jogar ele já sabe. De profissional, né? Ele não pode desaprender de jogar, porque ele joga muito. Exatamente. E tem que largar ele cada vez mais. Aqui, ó, o que ele jogou, aquele segundo tempo aqui do... Porque isso que o Jacques está dizendo, desculpe te interromper, mas isso que o Jacques está dizendo é assim, a gente muitas vezes, o torcedor e quem gosta de futebol, acha que é os 90 minutos ali que é o... Não, tu tem toda uma situação toda outra por trás. A semana é mais importante. Eu muito ouvi isso quando eu era assessor. Quando eu era assessor de imprensa, eu ouvia muito coleguinha nosso dizendo, tem que botar esses caras para treinar, tem que chutar, porque estão com muita folga, só treina de tarde. Não. A folga faz parte do trabalho. Também é treinamento, né? Faz parte do treinamento. Tu não tá treinando de tarde ou de manhã. Ou de mais mata-planta, como não, tu tá fazendo... faz parte do trabalho. O cara recebe... moleza, o cara recebe para ficar em casa descansando. Não, ele até gostaria de poder estar fazendo outra coisa, de repente. Ele queria ir no shopping daqui a pouco. Mas ele tem que ter o período de descanso dele. Isso daí, Serginho, engraçado que disseram que o Luxemburgo, né? Disseram que o Luxemburgo chegou no Real Madrid e queria dar treino 2 turnos. Sim. Como aqui no Brasil, né? Aí os caras não aceitaram, né? Pô, como é que eu vou lá? Como é que eu vou viajar para a França para fazer minha propaganda? Como é que eu vou para Paris? Como é que eu vou para Londres para comprar meu apartamento, meu negócio? Os caras tudo bilionário, tudo...
Toda semana tinha uma propaganda, uma viagem, um negócio pra fazer. Pô, cara, não tem tempo pra ganhar meu dinheiro extra, Aí pô. quando ele voltou, implementou o pijama treino. Faz parte. Eu, quando entrevistei o Renato no final do ano passado, mais ou menos nessa época, antes do Grêmio decidir a Libertadores da América, perguntei para o Renato várias coisas. Arthur é craque? Craque. Luan, você participou da renovação? Sim, a pedido do presidente. Seleção brasileira? Um sonho. Blá, blá. Foi nessa entrevista. Depois já eram as outras, sem falsa modéstia. Foi 40 minutos de entrevista, numa conversa só eu e ele. Então, foi soltando, e era uma conversa, foi legal. E aí perguntei para ele, China? Ele disse, me conhece há quantos anos? 30 e pouco. Caixão não tem gaveta. Eu vou viver. Então, isso aí me induz a duas coisas. Ou ele vive bem aqui, porque ele gosta de viver, e vem com essa conversa que não vive. Ou ele quer viver ainda melhor no Rio de Janeiro, que é verdade também. E vai, né? E vai viver ainda melhor. E vai viver ainda melhor. Porque só os 3 anos de Grêmio. Ele pode até ir para a Europa e tal, mas aí entra o lado que você falou. Ele é um tanto quanto encabulado. Daqui a pouco, todo ser humano tem um pouco de insegurança. E daqui a pouco ele vai lá para a Europa, dá errado, nunca mais seleção brasileira. Agora parece que ele está com a mão na seleção. O Muricy deixou de ir, o Mano foi, o Tite foi, o Dunga foi, o Falcão foi. Não são só aqueles que diz assim, que a CBF botou o olho. Teve alguns que, Filipão, driblaram a lógica. O Parreira volta da Arábia, vai para a seleção. Sebastião Lazzaroni volta da Arábia, vai para a seleção. É verdade também. Até o Edu, irmão do Zico, treinou a seleção. Mas eu citei aqui quantos Lazzaroni, 89. Verdade. Lazzaroni, quando tomava aquele bonezinho da Pepsi dele, era uma tragédia. Não começava a entrevista nunca na Copa de 90. Escondiam aquele boné dele. Vê como mudou isso, né? Pá. Agora tem 15 para carregar o boné. Naquela época, disse, cadê meu boné? Não saía a entrevista. Enquanto não começasse, o tal do boné. Eu nunca mais me esqueci disso. Mas todo mundo sentado em um calorão dos diabos lá em Asti, capital mundial do espumante. Todo dia depois do treino. Não mole. Não mole. Por conta da FIFA. Literalmente. Cara, a credencial da FIFA pode entrar. Tá liberado. A imprensa com a sede. Parece que o REC tá com a credencial até hoje, para quando voltar nos Estados Unidos. Já voltamos. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 18 anos servindo a tradicional culinária italiana em Canoas. Rodízio de massas de fabricação própria, com 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, além de também essa calabresa artesanal é de fabricação própria. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Atende no almoço de terça a domingo e na janta de terças a sábados. Mais informações pelo Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, com 2 T's. É um negócio espantoso, né? A Galeteria Piatto Bello, o cara come. O Maurício ficou 1h30 comendo. Eu quase só comi salame e queijo. Não saía do começo. O REC acabou com o estoque de linguiça artesanal, ele adorou a linguiça do André. Se grudou na linguiça e não... Se grudou na linguiça do André. Gostei da linguiça do André. E de artesanal, fabricação própria. E uma linguiça com substância. Não é uma linguicinha assim. Não, uma linguiça o garçom passava com uma massa, qualquer uma das diversas massas, ele perguntava, não, eu quero a linguiça do gringo. O Bruno gostou tanto que chegou a dizer que é linguiça com revigorex. É uma linguiça, é uma senhora linguiça. Mas sabe o que é? Lembra aquelas linguiças na chapa? Que a gente fazia no interior? Que ela chega a encolher o corinho assim, e ela fica arcadinha. Espetáculo. É um espetáculo. Mas é isso aí. O que é, Maurício? Tu não esqueceu mais da linguiça, só fala nisso. Eu não. Eu fui falar de Se apaixonou na linguiça? Fui falar do galeto, do salame, do queijo, né? Da maminha com nata, Aonde fica? Com alho. Eu de dieta, Nata e alho. meu Deus do céu. Não, mas é um negócio... E as massas? Não, as massas...
Maurício, você atracou numa de chocolate? Eu vi ali doce, massa doce e salgada. Onde é? Aqui em Canoas? Na Venâncio. Tomé de Souza, esquina com a Venâncio Aires. Tomé de Souza. Bem... Quem tá vindo de Porto Fácil Alegre... de estacionar, dá para estacionar ou na rua lateral ou na frente. É muito tranquilo e com manobristas e tal, e com orientadores de trânsito. Mas muito bom, né? É um negócio com preço justo. Quem tá vindo de Porto Alegre pela 116 vem pela via lateral, 4 ou 5 quadras depois da estação Fátima. Deixa eu só agradecer o Mortadela pelo merchan da REC Baterias, né? Já que estamos falando em embutidos. Já que estamos falando em embutidos, já. Mortadela, ele falando em mim, ele tem ibope, ele sabe disso. Essa frustração ele não conseguiu curar, mas vou fazer o quê? Nem internar resolve. Olha aqui, Internacional e Atlético Mineiro. Eu não quis trabalhar na pálida, né? Bom, olha aqui, ó. Internacional e Atlético Mineiro se enfrentam nesse momento. É um confronto. Eu fui dizer, faz um confronto. 35 minutos, 0-0. 0-0. Olha aqui. Colorado com o retorno de Fabiano na lateral direita e a entrada de Emerson Santos na defesa, na vaga de Moledo. Sarrafiori é opção no banco de reservas. O Inter já está em campo com Lomba, Fabiano, Emerson Santos, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes com Damião no comando de ataque. Atlético Mineiro, Vitor, Emerson, Léo Silva, Maidana e Patrick, Galdesani, Adilson, Casares, Tchara ou Tchará, e Luan e Ricardo Oliveira. É um bom time do meio para ver, mas eles são desorganizados, né, Jacques? Eles não conseguiram se organizar um campeonato inteiro. Agora teve a troca ainda da chegada do Olivier, né? Deu uma melhorada, acho que os últimos dois jogos eles venceram. Acho que 1-0, né? 1-0. Mas... 9 o Paraná e a outro Bahia. Tá, mas contando o jogo de agora, tá 4 jogos de invencibilidade já o Atlético Mineiro. Agora até me emocionei com essa tua estatística. Não é minha, do Levi. É só perder hoje o Atlético Paranaense ganhar, já encosta nele. Até o Levi chegar, tava frouxo o Atlético. O Levi não é o da história lá no Criciúma? O Levi não é quando treinava o Criciúma, que foi com ele que aconteceu a história do burro com sorte? Isso. Pô, contou o final da piada. Não, mas tu sabe da história. O final da história é um livro. É o livro. É o livro? O título do livro dele é o Burro com Sorte. Burro com Sorte. Sim. Não, conta a piada. Eu não interrompi a piada. Não, é o Levir ali e o cara atrás, burro. E aí lá pela frente pegou e trocou, ia tirar um jogador, chamou outro, mas pelo amor de Deus, vai botar isso aí em campo. É muito burro. Seguiu a história. Se o cara foi lá, entrou, o cara que ele tinha botado fez o gol. E aí o cara não aguentou, virou para trás, e agora? Burro com sorte. Não, a história é boa, Eu achei que era o Levi que tinha dito. Tem uma história... Sou burro, mas burro com sorte. Tem uma história parecida com essa, me contada pelo Silverage, então eu não vou dizer quem são um dos protagonistas foi o... Vai contar depois do intervalo. Tá. Depois do intervalo. Oito e 12, antes da história do Serginho Schiller, que tem muitas histórias. Um lugar, você, Jacques, que está com o burro na sombra, que ganhou muito dinheiro lá na Espanha, na Coreia e tudo mais, não sabe o que fazer com os petrodólares. Até cachorro o cara comeu, rapaz. É brincadeira. Na Coreia. Foi fácil, né? Sem saber. Acho que é fácil. Acho que é fácil. E sem saber, quando eu saí do restaurante, que carne boa, tu sabe o que tu comeu. Mas eu já comecei a dizer, não. Pô, me cuidei até agora. É que com o bicho que o Jacques recebeu por ascender de divisão, ele já compra uma casa no Paraíso. E o Milton Machado não vai se bichar agora na renovação, vai botar, quer ver? Olha o Paraíso aí, ó. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
Isso aí, estava dizendo aqui, o João Laíre está esperando aí a sua ligação, os telefones estão aí na tela, então é só ligar e fazer um ótimo negócio. O Bruno, nosso produtor, já mandou mensagem aqui que está reservando a casa dele, que ele quer ir no Natal já. No Natal, tá. Passar o Natal no paraíso. Não, isso aí é encantador. É tudo ao céu aberto. Futevôlei, bocha, futebol 7, é tudo no mesmo lugar. O Renato podia comprar um helicóptero, jogava lá. Uma horinha. Não ia ser tão famoso lá, ia ser, mas... Acho que helicóptero dá pra fazer uma horinha, né? Podemos armar com o bobear, Laíre tem para menos. ter uma saída especial. É 200 quilômetros. O heliporto? 20 quilômetros. Na CIA Distribuidora de Material Hidráulico você encontra tubos e conexões em cobre galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na rua Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br e peça seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S, o telefone do amigo Bira lá, 3375-3800. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba, casas, uma mais linda que a outra, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos, tudo cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048, vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Visite madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e um inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Serginho Schiller ia lá sempre. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Casares 1-0 Atlético Mineiro. 1-0 Atlético Mineiro. Por isso que eu disse, dos 3 jogos que o Inter tem na sequência, esse é o mais difícil e que não é nem um absurdo empatar o jogo. Sabe que eu estava ouvindo o presidente antes da partida, fiquei preocupado. O presidente não estava muito preocupado com o jogo, estava mais preocupado em agredir o adversário político, que é quase jogo jogado esse da eleição do Internacional. Então, eu estava ouvindo com o Jacques no carro a entrevista, fiquei até assim. Tá? Se a oposição não der uma reagidinha agora, o presidente disse que ele vai ter tempo de conversar com o Odair depois do campeonato. Sabe que dia é depois do campeonato? 3. E sabe que dia é a eleição? 8. E dia 3 o Inter vai estar chegando de Curitiba. Então, não vai cair nem um pedaço. É que a política não pode entrar no vestiário. Até acho que não vai entrar de qualquer jeito. O Odair vai focar em classificar, porque ele tem que renovar o contrato. Ele tem que ganhar aumento, tem que botar o Inter entre os 4. Não estou dizendo que o Inter vai perder o jogo. Acho que o Inter até pode virar. Qualquer um do Luciano Davi também tem interesse no pelo menos em conversar para saber as ideias e tal. Eu acho que o presidente até, em outro aspecto, se preocupou do tom da conversa. De repente, isso sim. Aí até o Jacques estava dizendo, não, ele tem razão, porque isso pode realmente atrapalhar as ideias do Odair, mas não que vá para o vestiário. Aproveite nossa Black November, descontos de até 50% com imóveis selecionados na Central de Imóveis. Entre em contato e saiba mais. WhatsApp 99520-1605 ou um outro WhatsApp, tem na Cidade Baixa e agora esse é o da Zona Sul, que eu vou dizer aqui, 99606-9162. Durante o programa você vai conferindo aí, passa no vídeo. E aí está o telefone fixo. Então, para qualquer possibilidade de negócio, é só ligar aí para o 3228-8288. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaí do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Ligue 3034 4000. Respeite os limites de velocidade. Bom, estamos sabendo aí que o Atlético Mineiro está ganhando do Internacional, está terminando o primeiro tempo, né? O Internacional vai ter um tempo inteiro para tentar empatar e virar, se é que ainda
sonha com o título, que a possibilidade é ínfima, e até pelo G4. Porque o Grêmio ganhando, por exemplo, fica com a mesma pontuação do Internacional, o Flamengo ainda seguirá à frente e o Palmeiras nem se fala. E aí o Inter definitivamente tem que secar o São Paulo amanhã contra o Vasco da Gama. Aí não é mais o Grêmio que tem que secar o São Paulo, é o próprio Internacional ou ambos. São Paulo que joga contra o Vasco da Gama no Rio. O Grêmio, se ganhar, passa à frente do Inter, fica com a mesma pontuação e acho que passa nos critérios. Né? Aí o Grêmio fica terceiro e o Internacional fica quarto, com o São Paulo ficando em quinto, mesmo que ganhe do Vasco. Mas aí com a mesma pontuação de Inter e de Grêmio, o São Paulo. Então, se o Inter perder hoje, tomara que não, o São Paulo obrigatoriamente teria que perder para o Vasco. Se empatar, fica com 63. Mas daí fica a um jogo de passar do Inter se o Inter tropeçar. Então, ainda a situação não é periclitante, porque o Inter pega Fluminense em casa e Paraná fora de casa. Eu não mudo o que eu disse no começo do programa. O mais difícil é esse aí, o jogo na sequência do Internacional. Grêmio que joga às 9h45 no Rio. Léo Gomes, Maicon, a tendência que joga, e Ramiro e Jael também a tendência é que retornem. Jean-Pierre deve ser titular mais uma vez. Provável Grêmio, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Marcelo Oliveira, Cortez, Michel, Maicon, Ramiro, Jean-Pierre, Everton e Jael. Provável Flamengo, César Pará, Léo Duarte, Hever, René, William Arão, que o Inter quer, mas é titular do Flamengo. Era fácil contratar o William Arão lá atrás, agora é mais difícil. Cuejar, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. E a gente fica dizendo que o Zeca tem mais valor, e tem, de mercado, que é jogador ex-seleção brasileira e tal, que é um pouco mais novo, tem 24, tem 26, o William Arão, só que o Zeca, quer queiramos, quer não, é reserva do Internacional. E o William Arão é titular do Flamengo. Mas seguirá sendo reserva? Porque não. Tem a situação do Fabiano para resolver. Não, o Fabiano vai voltar para o Palmeiras. O Palmeiras já disse que não reforça time de Libertadores da América. Inter e Grêmio já estão na Libertadores. Então Emerson Santos e Fabiano devem retornar ao Palmeiras. Já voltamos. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, isso o filme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, certificado. Se você disser que viu aqui no Cadeira, ainda tem mais um desconto especial de 20% na linha automotiva e paga em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue e agende instalação 30 21 23 23. WhatsApp 996833199. Fale com a Natália. A Insufilme não tem filial, somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção! Você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir seus familiares, você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. Aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água, que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar, no conforto de casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende a avaliação gratuita, auditiva, gratuita, e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 32245681. 32245681 ou acesse audicalrs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. O Revigorex, viu, Serginho Chile? Tá feia a coisa, está fazendo muito sucesso. Estimulante natural, que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer equilíbrio hormonal. Celso Conte está tomando. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando, muitas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo, não é? E aí as coisas vão aumentando e não afeta só o ânimo, mas também o vigor físico. O Serginho Schiller acorda às 4 da manhã para ir lá para a Record. Aquele namoro que deveria ser gostoso, prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Pode trabalhar, pode ter ritmo acelerado, mas vamos viver com energia e vitalidade. Tomar Revigorex. Anote o telefone, peça o teu, 3023 9400. Se me emocionar, 3023 9400. Repetindo, 3023, agora vou separar os números. 9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo.
Tome Revigorex, levante a sua autoestima. Ligando agora, você disse que viu aqui no programa e vai ganhar promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro, tem que ter Revigorex, 3023-9400. Um tubinho desse vai lá pro Seu Chico. Hoje vai levar. Seu Chico vai levar hoje o Revigorex. CIA, distribuidora de material hidráulico, mas que já está pegando gente aos montes. Né? CIA tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA, garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, CIA com S. Ligue 3375-3800. Ô, Chuchuzinho, me alcança ali o Revigorex, faça favor. Aqui as bolsinhas do Revigorex aqui para dar de promoção. Vem aqui, Chuchuzinho, me entrega aqui, vem aqui. Aparece, não? Aparece aqui. Aqui, vem aqui, Chuchuzinho, vem aqui. Isso. Não é pra pegar pra ti o Revigorex, tá, Chuchuzinho? Tu tá tomando o Revigorex? Não? Ah, não, você me deram, esse aqui é do seu Chico. Esse é do seu Chico? Já que você entrega lá pro... Amanhã eu entrego pro seu Chico, amanhã de manhã quando chegar na Mas televisão. tem que fazer foto que entregou mesmo. Com você, mas como você faça a foto, mas que isso? Mas o quê? Virou fiscal de bragueta? Não, ele fica medindo. Mede os outros por ele. Não mede os outros por ti. Não mede os outros. Tem que estar lacrada a embalagem, tá? Não, vai estar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai pro seu Chico amanhã, então entrega e manda a foto ainda. Então tá. Já que sonha treinar o Grêmio, tem a história ainda do Sérgio. Sonho. Vai ser logo? Não depende dele, né? No tempo certo. Não depende só dele, né? Vai ser no tempo certo, né? Tempo certo? No tempo Quanto certo. tempo? Tempo que as coisas acontecerem, que estiver preparado, que... Tu chega a pensar o seguinte, por que esses caras falam no Thiago Nunes e não falam em mim? Tu chega a pensar nisso? Pensa em mim, liga pra mim, não liga pra ele. E aí quer falar, Ele quer falar do acabar outro com o embutido aí. Não, o mais importante, o mais importante para mim é eu estar ciente, consciente da minha condição, da minha qualidade. E se a oportunidade vier, estar preparado. Serginho, encerra com a história. A história muito rápida, então. Tá. Um treinador do Grêmio chamou um jogador para colocar em campo. O treinador colocou ele em campo. E aí, quando foi substituir esse velho burro, vai tirar o melhor jogador do goleiro time. reserva. Um goleiro reserva. Vai dar muito tempo isso. Aí, se o cara foi lá, fez a jogada do gol, e aí você aqui, ó, o bicho do jogador esse, o bicho do fulano, seu verdade, é meu. E aí, não, pode ser, é seu, professor. E quem fez o gol, vê que o velho sabia, o treinador? Baltazar. O Baltazar. Quem entrou para escorar foi o Ladinho. Quem não conhecia nada era o goleiro reserva. É verdade. Agora é só procurar a ficha do jogo que sabe. Não temos o ano, nem o nome do técnico. Nada, não vamos fazer isso aí. Nem o nome do goleiro, nada. 1-0 Atlético, o Inter tem que virar. 9h45 tem o Grêmio. Vitória dos gaúchos. Valeu, Jacques. Parabéns, hein? Tá aí um levantador de taças. Valeu, obrigado, Serginho. Até amanhã, 1 da tarde.